onde há 2 ou 3 reunidos, Ele se encontra. E eu creio que Ele já está aqui. Aleluia, aleluia. Então vamos juntos, igrejas. Adore, 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 adore. Ele está aqui, o seu Pai. Se você pode agradecer, agradeça. Esse é o momento de você pedir. Peça e receberás. Oh, Jesus, Ele está aqui, Ele conhece seu coração. Oh. Descansa nele, descansa nele. Vem, Senhor, vem, Senhor. Adore, adore a Ele com todas as suas forças. Adore, adore, adore. Xerebalabaxê. Oh, Ele está aqui. Oh, Jesus, vem, vem, vem. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Aleluia. Esconda-me nas asas do teu amor. Esconda-me. Peça pra Ele te esconder. Peça. Nas asas do teu amor. Peça pra Ele entrar no seu coração. Ele tá aí. Ele vai entrar se você pedir. Abra seu coração pra Ele essa noite. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Você pode declarar Ele essa noite. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Oh. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. Declare. O carpinteiro batendo a porta. É o seu Pai. Aleluia. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Pode somente a igreja, somente a Tens igreja. o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Uou. Mais uma vez, mais uma Como eu amo vez. seu nome. Oh. Tens o nome mais. Tem os nomes mais lindo, mais lindo, mais lindo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Ele está aqui, Ele está aqui. Você pode sentir, você pode tocar. Oh.
sua presença. Não queremos sair daqui, Senhor. Não queremos sair daqui, Senhor, sem a tua presença. Queremos estar aqui. Este é o lugar que queremos estar. Este é o lugar que queremos estar. Não queremos, Senhor, não queremos outra presença a não ser a sua. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, vem, Jesus, toque nossos corações. Toca, Senhor, naquela pessoa que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, que precisa de uma renovação. O Senhor conhece as intenções do nosso coração. Por isso que nesta noite vira páginas aqui, Jesus. Muda situações. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar o único e verdadeiro amor. Oh, Jesus, que os nossos olhos estejam cravados, voltados, aliançados contigo. Não nos deixe olhar para a direita e para a esquerda, Senhor. Que estamos com os olhos voltados, fixados na tua palavra, na tua presença. Tem um louvor que eu queria que cantasse aqui. Não quero sair daqui. Não deixo de sair daqui da sua presença. A esse lugar e nesse lugar. É um medley que vocês fazem. O missionário ouviu muito hoje no devocional dele. É aqui que eu me sinto bem. E veio ele na minha memória agora. Você pode, desculpa, perdão. Aleluia. Vamos finalizar antes da palavra, antes de comermos o que o Senhor trouxe essa noite. Há um banquete preparado para cada um de nós essa noite, amém? É aqui que eu me sinto muito bem. Você pode abrir a sua boca para finalizarmos. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui, Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que Ei, é na presença dEle. É na presença dEle, não é lugar, viu? Não é prédio, não é endereço. uma coisa E o vou quê? pedir. Deixa eu ficar. Nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar Nesse lugar todos os dias. na presença dEle, na presença dEle. Uma coisa vou pedir. Nesse lugar todos os dias. Você pode aumentar o tom da sua voz. Coisa vou pedir. É aqui, Jesus. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. A palavra de Deus diz: aquele que pede, recebe. Então você pode pedir com todo o seu coração essa noite, que Ele vai te escutar, Ele vai até você. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Aleluia, aleluia. Dê uma forte salva de palmas para o nosso Senhor, porque dele é toda a honra, é toda a glória e é toda a adoração. Ele é o único digno, não há outro além dele. Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que neles há. Ele é poderoso, soberano. Ele está acima de todas as coisas. Dele é o nome que está acima de todo nome. Aleluia,
Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, amém? Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, que bom que você está aqui nesta noite. Amém? Como diz a Escritura, temos que nos alegrar com os que dizem para nós: vamos à casa do Senhor, amém? Nós sabemos que esse prédio não é a casa do Senhor, nós somos a casa dele, amém? Então, vamos, né, eu gosto desse texto atualizando ele na nossa aliança, né? Vamos, nos alegremos com aqueles que nos dizem: vamos nos reunir como casa do Senhor, amém? Como igreja do Deus vivo, igreja do Senhor, amém? Aleluia. Irmãos, vou sentar um pouquinho. A partir desse culto, como pastor e líder dessa igreja, eu quero declarar o início de um novo tempo, amém? Quem recebe esse novo tempo na sua vida? Amém? E esse é um novo tempo onde nós vamos partir para a expansão do ID. Fala assim: expansão do ID. Né? O ID, ele fala da grande comissão, né? Eu tenho ensinado vocês que um cristão de verdade, um crente verdadeiro, ele tem que ter 2 grandes compromissos na vida dele. Quais são eles? Quem lembra aí? Tem um primeiro ainda. Qual o primeiro grande compromisso? Um grande compromisso com o grande mandamento. Qual o grande ou mau mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, amém? E um grande compromisso com a grande comissão, amém? Não é? É isso que são as grandes marcas de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, uma pessoa que tem um grande compromisso em amar a Deus acima de todas as coisas, amém? Eu não acredito que eu já amo a Deus acima de todas as coisas, mas, como disse o apóstolo Paulo, não digo que já consegui todas essas coisas, mas uma coisa eu faço, né? Deixando para trás o que para trás fica, avançamos direto para a linha de chegada, amém? Nós temos que, de fato, buscar esse amor, né? Pedro um dia acreditou que amava o Senhor ao ponto de morrer por ele. Quem lembra dessa história aí? Né? E daqui a pouco Jesus avisou ele, mas ele não acreditou. Sabe quando o líder dá aquele aviso e a gente pensa que o líder está subestimando a gente? Quem já passou por isso? Eu já passei várias vezes por isso. Quantas vezes o meu pastor, né, me deu alguns avisos e eu achava assim: rapaz, está me subestimando, eu estou melhor do que ele pensa. Não é verdade? Eu vou dar conta, eu vou aguentar o tranco, eu vou mostrar que, né, que realmente eu sou homem de Deus. E aí quebrei a cara. Não foi nenhuma nem duas, né? Isso aconteceu com Pedro, né? Ele achou que poderia morrer com Jesus. Se ele fosse morrer, Jesus disse: antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3 vezes, né? Ou seja, antes que amanhecesse, antes que o sol raiasse, né? Antes que a misericórdia se renovasse, ele negou Jesus. E por isso que Jesus teve aquela conversa com ele no final: não, Pedro, tu me amas? Né? Você está entendendo? Mas Jesus deu uma esperança para Pedro: um dia, né, vão te amarrar e vão te levar para um lugar onde tu não quer. E aquela foi uma mensagem boa para Pedro, porque Pedro entendeu que um dia ele chegaria ao nível de amar o Senhor a ponto de morrer por ele. Mas ele só chegaria nesse nível se ele decidisse cuidar das ovelhas do Senhor Jesus, amém? E nós então precisamos expandir, não é, o nosso amor pelo Senhor. Temos que cada vez buscar amá-lo mais, amém? E uma das expressões desse amor é um grande compromisso com a grande comissão, amém? Porque quem ama atende o desejo daquele que ele ama, sim ou não? Não é verdade? Eu amo minha esposa. Tem vezes que eu assisto com ela um filme que eu não gosto, mas ela gosta. Tem vezes que eu vou, né, fazer com ela uma coisa que eu por mim mesmo não faria, mas para agradar ela, eu vou lá e faço, não é? Às vezes não é a comida que eu queria comer, mas é a comida que ela quer comer, então a gente vai lá e come, não é? Eu, como um bom gaúcho, passava longe de peixe cru, não é? Mas aí a mulher gosta de comida japonesa. Eu falei: cara, mas vale a pena comer peixe cru por ela? Vale ou não vale? E hoje estou até gostando, né?
gente vai mudando o nosso gosto, amém? Assim é com Jesus, amém, irmãos? E qual é a grande vontade de Deus para nós como igreja? Tem várias, mas qual é a grande vontade de Deus, né, como igreja? É que através da nossa vida como igreja nós possamos caminhar nesse caminho de amor para amá-lo em todas as coisas, e também que cumprimos a grande comissão, sim ou não? Não é? Igreja não é uma religião, igreja é uma missão. Fala assim, igreja não é uma religião, igreja é uma missão, né? Ontem, nossa ceia da superintendência, eu ministrei uma palavra. Eu até te incentivo você a buscar o nosso canal do YouTube, ICB Curitiba. Se você não segue a gente lá, siga lá, amém? E eu preguei sobre isso, sobre nós fazermos as boas obras, amém? Sobre nós evangelizarmos, ganharmos almas para Jesus, porque é o que toca o coração de Deus, sim ou não? É ou não é verdade? Não é? A festa nos céus quando um pecador se arrepende pelos seus pecados, sim ou não? Né? E somente o evangelho da salvação, a boa notícia que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e nós podemos então crer nele e viver a vida maravilhosa que ele tem para nós, amém? Então eu tenho estudado, igreja é um assunto que eu sempre gosto de estudar, o que é ser igreja, né? E nesse meu último estudo que eu fiz sobre igreja, eu fiz um novo conceito sobre a igreja. Eu vou conceituando, eu tenho vários conceitos sobre o que é igreja, não é? Esse é um dos conceitos que eu tenho. Igreja não é uma religião, igreja é uma missão, né? E nesse outro estudo que eu fiz sobre igreja, porque de tempo em tempo eu faço um estudo sobre temas importantes, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Vai ficando cada vez mais claro, sim ou não? Então, há 6 meses atrás eu estava numa luz inferior à que eu tenho hoje, e 6 meses na frente eu pretendo estar numa luz mais forte do que eu estou hoje, amém? Então nós vamos revendo conceitos para ter um entendimento melhor e mais profundo sobre as coisas. E nesse meu novo tempo que eu tirei para pensar, orar, ler e estudar sobre o que é essa igreja, eu entendi mais uma coisa importante sobre a igreja. Igreja é a reunião de pessoas, é a união de pessoas que vivem a nova vida que Deus deu para eles, a fim de cumprir uma missão, amém? Quando nós somos salvos, nós ganhamos essa nova vida, e o apóstolo Paulo lá em Efésios 4 diz que a gente tem que se despir da velha vida, renovar a nossa mente e se revestir com essa nova vida, amém? E muitas pessoas elas ainda estão presas nessa vida antiga, tendo uma vida nova para viver, não é? E ainda vivem uma vida velha. E uma das principais características da nova vida em Cristo é que nós somos despertados para a missão, né? Em nós começa a haver compaixão pelas almas, compaixão pelos perdidos. E nós vamos entrar em uma fase aqui onde você vai ser incentivado, direcionado, amém? Ajudado e até importunado a você assumir um compromisso pessoal com o ID. Fala assim, o ID, não é? Você tem que cumprir o ID dentro da sua casa, você tem que cumprir o ID no ônibus, no trânsito, no seu trabalho, na escola, na faculdade, amém? Ali há pessoas perdidas, há pessoas que estão sofrendo, separadas de Deus, escravas dos seus pecados, e que precisam ouvir de você o que você tem a dizer, amém? Você já tem experimentado coisas que você pode compartilhar com as pessoas, para que elas tenham a esperança que hoje nós temos, amém? Aleluia. Então nós vamos começar a andar mais forte aí, embora o evangelismo é uma missão sempre da igreja, mas nós queremos dar um passo além, né? Nós queremos expandir o nosso compromisso com o ID, o nosso compromisso com a grande comissão, amém? Quem deseja isso no seu coração? Amém? Pouca gente levantou a mão, vou te dar uma segunda chance, amém? Quem deseja expandir esse compromisso com a grande comissão, levanta a mão, deixa eu ver. Isso é importante, irmãos, não é? Não é Deus que precisa disso, somos nós que precisamos, amém? Somos nós que precisamos, que faz parte do nosso tratamento, do nosso crescimento, amém? Em função disso, dia 23 e 24 de agosto agora, né, é a data da nossa conferência regional. Todo ano nós temos essa conferência regional. O ano passado nós tratamos sobre o tema de cosmovisão, amém? Quem esteve aqui?
Quem foi abençoado? Amém? E esse ano nós vamos falar então sobre a expansão do ID, né? Estarão conosco aqui missionário João da Jocum CCL. O que é esse CCL mesmo, missionário? Centro de Capacitação de Líder. Eu estive lá com eles na sexta-feira, foi uma bênção. O missionário João é líder, não é esse João aqui, é outro, viu? Esse aqui também é João, mas não é ele, estou falando do outro João. Não é. Na Bíblia só tem um João, mas na igreja tem um monte de João. Amém? Então olha só, ele estará conosco aqui com uma equipe, né? Estará ministrando na sexta à noite, no sábado à tarde e no sábado à noite também. Vai ser algo bem dinâmico, né? Na nossa conferência passada recebemos aqui o missionário Felipe, quem lembra dele? Foi ou não foi bênção? Foi bênção demais, amém? E também estará conosco pregando no nosso seminário. Semana que vem a Ju já vai organizar as fotinhos deles ali, amém? O pastor Dilson, da Igreja Quadrangular de Quitandinha, ele estará conosco aqui. O homem é fogo puro, puro fogo. Não é? Quando eu vejo ele, eu lembro daquele louvor: fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor. Amém? Então vai ser um momento muito especial para nós. Aleluia. Então eu quero te convocar a você estar aqui, amém? Teremos uma inscrição no valor de R$40 e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Não deixe de estar aqui conosco, amém? Quero te convocar, amém? Quem é minha ovelha aí? Então, né, ouça a voz do seu pastor, amém? Hoje eu fui visitar o Gustavo, né? O irmão da Cauane, no hospital, lá no Hospital Trabalhador, onde ele está para fazer uma cirurgia amanhã. A gente tinha vigília aqui na sexta-feira, ele não veio na vigília e foi andar de moto. Não é? Caiu. Eu não acredito que Deus derrubou ele, não. Caiu de abobado mesmo, não é verdade? Aí eu fui lá fazer a visita para ele, me deram um cartãozinho assim, ó, visitando a pediatria. Eu falei, pediatria? Né? O Gustavo grandão, né? Ele falou, não, ele está na pediatria, ele é menor de idade. Eu falei, é mesmo. Eu tive que rir dele lá, falei, rapaz, vim te visitar na pediatria, né? Entendeu? Em vez de vir para a igreja, foi fazer gracinha para o diabo rir, não é verdade? Irmãos, eu creio de todo o meu coração, quando a gente não faz o que Deus quer que a gente faça, a gente acaba fazendo o que Deus não quer que a gente faça. Assim foi com Davi. Chegou o tempo de os reis irem para a guerra, e Davi, porque já era rei há muito tempo, achou que podia ter algum privilégio, ele não foi para a guerra, e você sabe o que aconteceu, né? Ele se engraçou com Betseba, isso gerou, meu irmão, mais de década de prejuízo, de problema na vida dele, né? 2 filhos mortos, uma filha violentada. Meu irmão, que situação complicada, quase perdeu o reino, não é? Muitas vezes porque a gente não está onde a gente deve estar, e nós como igreja temos um compromisso, amém? Por não estarmos onde devemos estar, nós damos oportunidade para o diabo nos tentar, e coisas às vezes, gente, tão desagradáveis acontecem na vida da gente, não é? Então abra o seu olho, amém? Esteja, né, fazendo o que Deus quer que você faça. Eu duvido você cumprir todos os seus compromissos com o Senhor e você ter tempo ainda para pensar em besteira, não é? A Bíblia diz que nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. Aí o diabo, ele é o tentador, ele se aproveita dessa atração e desse engano, amém? Mas é o tempo que nós decidimos não fazer o que Deus manda a gente fazer, que dá brecha para que nós sejamos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos, amém? Então, conto com você, esteja conosco aqui, é uma conferência de toda a nossa região, então já garanta a sua inscrição, amém? Você pode procurar uma Lília e fazer a sua inscrição com ela. Próximo aviso, nós temos também em novembro, agora em setembro, encontro com o amor de Deus, amém? Então nós temos uma colheita para fazer, amém, meus irmãos? Não é? Os campos estão brancos para a colheita, amém? A seara é grande, os trabalhadores são poucos, não é? Mas vamos tentar inverter essa estatística aqui, amém? Não é? Que aqui os trabalhadores da colheita sejam muitos e não poucos, amém?
Então se esforce para isso, né? Precisamos também da sua ajuda para interceder pelo encontro, para trabalhar no encontro, para servir no encontro. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Pastor, o que eu preciso, como que eu preciso, qual o pré-requisito para servir no encontro? Ter passado por ele já. Amém? Não é? Você vai poder começar a servir em algumas áreas do encontro. Não é óbvio que tem áreas que você tem que estar mais preparado espiritualmente para servir, não é? Mas a gente começa do começo, amém? E eu tenho certeza que você será muito abençoado em nome de Jesus, amém? Aleluia. E também nós temos em novembro o nosso reencontro. O reencontro é sobrenatural, meu irmão, amém? Aleluia. Quem não foi no reencontro ainda e já foi no encontro de princípio? Rapaz, você precisa ir, o negócio é forte, amém? Aleluia, não é? Se você pensa que você está bom, né, Deus tem mais coisas para fazer na sua vida. Sempre tem, né, irmãos? Não é? Nós, antes de fazermos a obra de Deus, nós somos a obra de Deus, amém? E Deus só abençoa em fazer a obra quem continua sendo essa obra de Deus na mão dele, amém? Então é muito importante, não é? Quanto mais servimos, mais o Senhor nos trata e nos conduz ao que Ele tem para nós, amém? Aleluia, glória a Deus. Quero chamar aqui missionário João, meu irmão, meu amigo de 3 dias. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sexta-feira, como foi? Foi sexta, né? Sexta-feira eu estive na base Jucum lá, passei praticamente o dia com eles lá. Almocei na casa lá do missionário João, tive a oportunidade de conversar com ele, com a esposa. Mas tivemos um tempo ali, né? Quase 1 hora de conversa, né? Um pouco mais. Ele contou um pouco da história dele, eu contei um pouco da minha história, não é? E naquela conversa surgiu o desejo de trazê-lo aqui, não é? Eu estava orando a Deus, para Deus nos dar uma mensagem para hoje, para nós darmos o start, não é? Nessa nova fase de expansão que vamos iniciar hoje aqui na igreja. E conversando com ele, veio uma comunhão, e eu senti no meu coração que ele era um homem que poderia estar aqui com a gente, amém? Eu digo para vocês que eu tenho uma grande admiração pelos jocumeiros, não é? Eles vivem uma intensidade do evangelho que a maioria de nós que vivemos uma vida comum não vivemos, não é? Eu digo que vocês são os espartanos, né? Eu admiro muito, através da Jocum, eu e minha esposa temos sido muito abençoados pessoalmente, nos cursos que fazemos lá, na amizade que temos com os irmãos de lá. E cada pessoa que o Senhor nos dá a graça de conhecer, sempre tem a acrescentar algo na nossa vida, amém? O nome dele também é o João. Ele não é o João que vai estar aqui conosco no sábado, na conferência, não sei se não vai estar, né? Vai que o outro João lá, né? Convoca, né? Que é o líder da base onde ele está hoje ali, né? O missionário João, ele já foi líder de uma base da Jucum lá, onde mesmo? Piauí. Lá no Piauí, com a sua esposa, amém? Ele vai se apresentar um pouquinho aqui, amém? Apresentar também a esposa e as filhas e os filhos que vieram com ele, amém? Meu irmão, você está em casa, fique à vontade, não é? A igreja é do Senhor e nós somos filhos dele, tu é nosso irmão querido, amém? Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Já estou me sentindo em casa, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Bom, meus irmãos, eu sou o João Carlos, o que vai estar aqui é o João Rafael, né? Então, lá na base fica isso. Aqui é o João, é o Carlos, é o Rafael, né? E eu sou natural de São Luís do Maranhão, mas eu estava morando ultimamente no Piauí, lá na capital, em Teresina. Obrigado. E eu sou casado com a Ilmara, vocês viram, estava ali do meu lado, mas agora foi ali com o nosso caçula, né? Ver se ele fica ali na sala. E nós somos pais da Camila, de 14, o Luiz Fernando, de 12, e o Judá, de 4. Né? Vocês viram, alguns viram na hora que eles entraram com a gente, né? Outros vão ver aí depois. E, como o pastor estava falando, nós lideramos a Jocum lá no Piauí, nós implantamos a Jocum lá no Piauí. Há 13 anos atrás não existia Jocum lá no Piauí, e aí Deus nos orientou, nós morávamos em Recife, para ir implantar uma base da Jocum lá no Piauí. Então, em 2010, nós fomos para lá, começamos a Jocum lá no Piauí, na capital, e em 2015 nós começamos no interior, numa cidade que fica a 500 quilômetros da capital,
e fomos para 26 quilômetros dessa cidade, que é um povoado. No ano de 2010, existia uma estatística de que 6.000 povoados ainda não tinham uma presença cristã evangélica. E em 2015 nós fomos para esse povoado, onde nesse povoado nós alcançamos mais 4 povoados, né? E ali nós implantamos uma igreja, nós ganhamos um terreno, temos uma pequena base da Jocum lá e também uma igreja. E, para a glória de Deus, a gente tem visto assim o evangelho se propagando ali naqueles povoados, né? E a gente fica muito feliz em ver hoje, 2015, né, 9 anos para cá, os adolescentes hoje são jovens que lideram o louvor lá, pastor, né? E a gente fica muito feliz nisso, né? São as pessoas que se converteram ali, os que eram adolescentes, e hoje eles são já líderes ali naquela igreja. Então, esse ano nós viemos para cá em fevereiro, nós entendemos de dar uma pausa nas atividades na capital e permanecer só no interior, no sertão, onde nos últimos 10 anos, na verdade, Deus tem olhado com bastante força. Não sei se algum de vocês tiverem alguma missão para lá, né, mas de 2010 para cá, muitas pessoas do Sul e Sudeste têm ido para o Nordeste, principalmente o Piauí. Eu recebi muitas equipes do Sudeste, de Sul, para evangelizar lá. Né, desde quando aconteceu em 2012, quantos devem lembrar daquela seca que nós enfrentamos no país inteiro. Então, o Brasil inteiro se mobilizou para estar indo para o Nordeste e não parou. Glória a Deus, né? E a gente tem visto o evangelho se expandir ali no Nordeste do nosso país. E eu estava especificamente ali no Piauí, né, entre o sertanejo e alguns lugares com quilombolas também. Então, meus amados, quando nós estávamos conversando, eu e o pastor, e me fez o convite para estar aqui com vocês nessa noite, eu aprendi uma coisa, pastor, né? A gente nunca deve negar um convite, né? Porque Deus sempre tem algo para nós, né? Tanto para o pregador quanto para a igreja, né? Então, eu recebo e vocês recebem, né? Então, eu disse, claro, com certeza, né? Vamos estar juntos, né? E eu queria compartilhar com vocês nessa noite um texto que está no livro de Marcos. Fica no Evangelho de Marcos, nós vamos ler no capítulo 6. E aí, nós vamos ler assim, o versículo 30 até o 34. Né? Amados, eu não estou acostumado assim com esse frio, sabe? Mas agora estou ficando um pouco calor. Tudo bem se eu tirar esse casaco aqui? Porque esquentou um pouco, né? É que eu tenho me preparado muito com meus filhos para enfrentar o frio, porque, olha, pense no homem friorento. A gente vem lá do Piauí, que é 40 graus na sombra. Aí eu chego aqui e pego 14 graus. Ontem fui para a festinha lá da escola deles, estava dando 7 graus, irmãos, eu estava batendo os queijos. Eu estava todo empacotado, cheio de blusa, cheio de casaco, e ainda estava batendo os queijos. Né? Mas, graças a Deus, fecharam ali o ar-condicionado, e aí parou de vir um ventinho ali. Né? Estava vindo um ventinho daqui. Né? Amados, Deus sabe todas as coisas. Né? Vamos lá. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos é o seguinte, né? Quando eu estava orando sobre o que trazer para vocês, Deus me deu o seguinte tema, né? Para a gente compartilhar nessa noite. 4 chaves para o cumprimento do ID. Então, como o pastor falou, vai ser uma prévia aí da conferência daqui a alguns dias, né? E no Evangelho de Marcos, nós vamos discorrer sobre isso, tá? Que o capítulo 6, no versículo 30 ao 34. Amém? Então, vamos ler assim. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. E correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém, amados? Vamos, então, receber aqui da parte do Senhor. Meus irmãos, quando Jesus
se encontra com os discípulos nessa situação, você deve lembrar que ele, antes disso, enviou eles 2 em 2. Eles saíram para fazer o quê? Eu costumo dizer lá na Jocum que eles foram para um prático. Né? Nós temos as escolas da Jocum, que tem prático, né? Que é o prático de evangelismo. Então, foi mais ou menos o que eles foram fazer. Jesus deu para eles autoridade para pregar, para expulsar demônios, para curar os enfermos, e eles saíram em duplas. E foram pregar, falar das boas novas, que o Messias estava ali, as boas novas do Evangelho haviam chegado. Então, eles foram com toda a autoridade. E eram muitos, né? A Bíblia fala aqui nesse texto que eram muitos os que iam e vinham até eles. Então, eles não tinham tempo nem para sentar e tomar água ou comer, porque eram muitas pessoas querendo ouvir a mensagem, ou eram muitas pessoas querendo receber cura. Receber uma cura, ou trazendo alguém para expulsar um demônio, e assim eles estavam bem ocupados, porque eles tinham aprendido com Jesus, né? Eles já estavam num tempo com Jesus, andando com o Mestre, e chegou uma hora que Jesus, está bom, agora vocês vão lá, vou enviar vocês pelas cidades e povoados, e vocês vão pregar com autoridade. E assim eles foram. E eu não sei quantos de vocês já assistiram assim, aqueles filmes, né, de Jesus, como a gente tem a série The Chosen hoje, a mais atual, né? Mas mais atrás, né? Eu não sou muito velho não, tá, gente? Essa careca aqui é só coisas do sol, tá? Aqueles filmes dos discípulos, dos apóstolos, né? E um desses filmes, eu assistindo alguma vez, né? Tinha uma cena que passava justamente essa parte onde Jesus enviava os 2 a 2. E tem uma dupla, que eu queria mencionar isso aqui, que eles separaram no filme, a gente não sabe, a Bíblia não conta, mas eles, com a licença poética, eles imaginaram, né? Que foi João e Judas Iscariotes. Então, eu penso nessa dupla, né? João e Judas Iscariotes. João, o discípulo amado, do amor, e Judas ali, o que queria revolucionar, que queria, né, juntar o maior número de judeus para enfrentar os romanos. E aí eles foram para um lugar para orar por alguém que estava enfermo. E quando eles chegaram lá, essa pessoa havia morrido. E aí Judas viu uma multidão e falou assim: João, se essa pessoa ressuscitar, nós vamos ter muitos seguidores e vai ser ótimo. E aí eles foram lá e orar, e Judas começou a orar e orar e orar, e nada acontecia. E aí ele falou: João, e agora? Esse povo aí vai nos apedrejar agora. Fica aqui com eles, João, enquanto eu vou lá dentro, lá fora acalmar a multidão. E aí Judas está lá falando com eles, né? E João aparece com a mulher e todo mundo fica espantado. E aí Judas pergunta para João: o que você fez? Aí ele diz para ele prontamente: eu só fiz o que eu vi o mestre fazer. Eu agradeci a Deus pela bondade dele, e a mulher ressuscitou. Então, o que eu quero trazer nessa noite, meus irmãos, é que nós precisamos estar com o nosso coração muito aberto para nós aprendermos com o Mestre Jesus, em todo o tempo. Então, a primeira chave, né, como eu falei que eu queria falar de 4 chaves nessa noite, é que nós precisamos estar dispostos a mudar os nossos planos e a mudar a nossa agenda. Quando Jesus se encontra com eles, o plano daquele dia era, sabe qual? Folga. Era folga. Jesus falou assim, vamos para um lugar o quê? Deserto. Não era vamos para o shopping, ou vamos ali na cafeteria, né, que tem muita gente. Não, era para um lugar deserto, para repousar, para descansar, porque eles estavam cansados. A gente não leu aqui? Eles estavam cansados porque eram muitos que iam e vinham, eles não tinham tempo nem para comer. E aí você sabe o que aconteceu, né? Eles entraram lá no barco e foram atravessar para o outro lado. Só que quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Tinha uma multidão esperando por eles. Então, irmãos, naquela hora, os planos foram mudados. A agenda daquele dia foi mudada. Qual era o plano daquele dia? Folga, descanso. Mas o mestre, ao ver aquela multidão, queria ensinar mais um pouco os discípulos. Queria que eles aprendessem um pouquinho mais sobre quem ele queria que eles se tornassem. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para Jesus e aprender sempre com Ele. Quando nós pensarmos em evangelizar, em sair para proclamar e para fazer com que o reino de Deus avance aqui na terra, nós precisamos pensar sempre em Jesus, porque nós estamos levando a Ele para as pessoas. E muitas vezes isso vai fazer com que a nossa agenda mude totalmente naquele dia, naquela semana, naquele mês.
os nossos planos podem ser totalmente mudados, porque o Senhor é todo-poderoso. Irmãos, o meu plano não era estar aqui, o meu plano era estar na África, o meu plano era estar em Botsuana, na África. Quando eu entendi que eu tinha um chamado para missões, eu queria ir para a África. Mas Deus falou ao meu coração, você vai para o Piauí. Como foi isso? Em uma visão, né? Eu estava em um momento de intercessão e eu vi um ônibus de uma cor marrom e um T escrito nele. E eu perguntava para o Senhor o que queria dizer isso. E ele falava, é Teresina. Você vai para Teresina. Eu falava, Senhor, eu não sei nem onde é Teresina, nunca fui em Teresina, não tem ninguém lá, Senhor. Como é isso, Senhor? Você vai para Teresina. Irmãos, e quando chegou o dia, né, de eu chegar até a Teresina, irmãos, como Deus ele é fiel, Ele confirma, sabe, aquilo que Ele coloca no seu coração, a visão que Ele lhe dá. Eu cheguei à noite na rodoviária, e aí, é uma longa história, vou só encurtar aqui, e naquela noite eu fui dormir em Timon, no Maranhão, porque Teresina faz fronteira com Timon. Alguém aqui é do Maranhão, ou do Piauí, ou já foi lá? Não, né? Então, você já foi no Piauí? Pronto, Teresina é a capital, é divisa, no Maranhão, no Maranhão, é divisa com o Maranhão, com a cidade de Timon, divisa, só é a ponte, né? E aí eu fui dormir, o irmão me levou para Timon, no Maranhão, porque o meu contato, que era de Teresina, estava trabalhando numa casa de recuperação nessa noite lá em Timon, então ele ia me receber lá. E aí eu orava assim, Deus, o Senhor não falou um T de Timon, era um T de Teresina, o que eu estou fazendo em Timon? Né? Mas amém, eis-me aqui, Senhor. Dormi aquela noite lá em Timon, e no outro dia, de manhã cedo, eu voltei com um outro irmão para Teresina. E aí eu entendi por que Deus queria que eu dormisse em Timon. Irmãos, quando eu estou voltando para Teresina, eu vi o ônibus da visão. Meus irmãos, existia, não tem mais, mas naquela época, né, isso foi 2005, né, 2004, perdão, um ônibus que fazia linha Timon-Teresina, e ele era que cor? Marrom. Do mesmo jeito, pastor, da minha visão. Então, era Deus falando, né, confirmando para mim que Ele queria, era eu lá, em Teresina. Então, quando você entende isso, você muda os seus planos. E aí eu falei, amém, Senhor, eu já entendi. Não é Botsuana, não é África, né, não é Moçambique, como eram essas nações que eu gostaria de ter ido, e ainda hoje não fui. Deus já me levou até em outras nações, interessante, já fui até em outros países, até em países que a Portas Abertas faz aquela lista dos países perseguidos, eu já fui, mas não fui ainda em nenhum país da África, porque Deus queria que eu mudasse os planos para Teresina. Irmãos, então nós precisamos abrir o nosso coração para isso, porque o nosso mestre é que vai guiar, é quem vai nos guiar. Então, quando nós formos compartilhar o Evangelho, compartilhar a mensagem de amor dele, nós temos que estar com o nosso coração aberto, porque muitas situações nós passamos no dia a dia, é ou não é verdade? E eu quero que você entenda uma coisa, não é quando você for para uma missão, lá para outro país, ou quem sabe lá para o Nordeste, não, é aqui agora, é hoje, é no dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem aqui para vocês, assim, desses meus dias aqui, o meu carro deu um problema, e uns irmãos da igreja me indicaram um mecânico, glória a Deus por isso, é bom quando você vai num lugar indicado, né? E aí lá o mecânico, ele tem vários mecânicos, e o que estava cuidando do meu carro, a gente começou a conversar, começamos a conversar, e eu falei, opa, entendi, Jesus, já, onde o Senhor quer chegar com essa conversa, né? E aí a gente começou a conversar de carro, ele perguntou quem eu era, pronto, foi a deixa, né? Quando ele perguntou quem eu era, aí já era, irmãos, aí já era. Aí o homem abriu a vida dele todinha assim, né? E é claro que eu falei para ele, só tem uma solução para você, é Jesus, é Jesus. E ele falou, é verdade, eu tenho que ficar com Jesus. Então, irmãos, é a qualquer momento, é toda hora, é no seu dia a dia, quando você estiver caminhando ou fazendo o seu trabalho, Jesus pode mudar os seus planos e fazer você parar e dizer, fala do meu amor para essa pessoa. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que o ID é agora, é hoje, é todo momento. Nós estamos vivendo ele agora, nós estamos vivendo mesmo. Então, nós podemos ver que Jesus, ele mostrou para nós essa importância de parar, às vezes, as situações que ele estava passando para salvar alguém. Tem uma situação muito conhecida de todos nós, vou relatar aqui, que quando Jesus ele estava indo para curar a filha de Jairo,
aconteceu um episódio no caminho, bem conhecido de todos nós. Havia uma mulher com 12 anos, sofrendo com uma enfermidade, e ela sabia que se ela apenas tocasse, né, na orla do mestre, ela seria curada. E isso aconteceu. Ela toca e ela é curada, e aí Jesus faz o quê? Para tudo. Jesus para tudo. Eu acho interessante quando ele pergunta quem me tocou, e Pedro fala, mestre, não, os apóstolos, né? Como assim, quem te tocou? A multidão te aperta, né? É porque ele sabia que aquela mulher precisava dizer, filha, a tua fé te salvou. Então, Jesus está nos mostrando que um perdido tem muita importância. Por conta daquela mulher, ele precisou parar aquele momento. Ela não já estava curada? Ele poderia ter só, na sua onisciência, né, ter dado assim um sorriso, muito bem, já sei o que aconteceu, e continuado, né? Mas não, ele sabia que aquela mulher precisava ainda ouvir que ele amava ela, que ela era filha e que a fé dela a salvou. Então, você pode ser usado em qualquer momento, no seu trabalho, para a escola, para a faculdade, numa fila de banco, indo no mecânico, indo no posto, enfim, em qualquer lugar, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento que só o Senhor é que pode nos levar aos lugares aonde Ele quer que nós estejamos indo. E talvez, sim, vai ser algo diferente, talvez de mover você geograficamente, talvez levar você para um outro estado, talvez até para um outro país. Pode acontecer? Pode, né? E os povos esperam por isso, né? Como eu falei, existe essa estatística de 6.000 povoados sem a presença evangélica. Claro que tem diminuído, né? Mas não foi feita uma outra pesquisa, não sei exatamente um número hoje, mas com certeza não foram implantadas ainda 1.000 igrejas. De 2010 para cá ainda não foram implantadas 1.000 igrejas, né, para diminuir em 1.000 esse número, né? Então ainda existem muitos povoados quilombolas, ribeirinhos, povoados sertanejos que estão precisando ouvir o evangelho, de pessoas que estão precisando ouvir o amor de Deus, a verdade de Deus. Então, quando nós estivermos dispostos a mudar a nossa agenda, nós precisamos estar dispostos a seguir o plano do Espírito Santo. É Ele quem vai nos conduzir. E aí você vai lembrar que quando Saulo e Barnabé foram separados pelo próprio Espírito Santo, eles foram separados. Quando você lê lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 13, a gente lê assim, o versículo 1 e 3, que o próprio Espírito Santo separou Saulo e Barnabé, e foi a primeira viagem missionária dele. Então, o próprio Espírito Santo pode conduzir você, e quer conduzir você. Sabe, irmãos, o que é mais empolgante em tudo isso é que Ele quer conduzir eu e você, para que haja essa expansão do reino de Deus. Ele quer que eu e você esteja com o nosso coração disposto, aberto para mudar nossos planos, para que hoje, quando terminar o culto, você já saia daqui sabendo que Deus pode mudar o seu plano aí, seja qual for, ir para casa, e não sei, talvez fazer um lanche depois daqui, e Deus mudar o seu plano. É o que Ele quer de mim e de você, um coração disposto a mudar a agenda, um coração disposto a mudar o plano, ser guiado pelo Espírito Santo, porque assim as pessoas virão para Ele, as pessoas virão. Irmãos, elas só estão esperando eu e você, elas estão esperando que eu e você abra a nossa boca e diga, ei, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiências assim de o Espírito Santo falar ao seu coração e você ficar naquela resistência, sabe? Aquela resistência, né? Quantos aqui já tiveram isso? Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Antes de eu ir para Jocum, em 2004, né, eu trabalhava na Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão. E lá em São Luís, tinha as vans, né, o transporte alternativo, e eu estava esperando uma van chegar. E aí tinha uma jovem senhora assim do meu lado, também na parada. E lá o Espírito Santo falou comigo, fala do meu amor para ela, fala do meu amor para ela. E aí ficou aquela guerra na minha cabeça. Senhor. Eu estou com vergonha, não vou falar não, Deus. E aí aquilo queimando em meu coração. Fala do meu amor para ela. E eu, não vou falar não, Deus, não vou falar não. E aí lá vinha a van, parece que eu estava fugindo sei lá. Eu dei logo um passo para frente, me afastei um pouco para pegar a van, mas o meu coração queimava. Fala do meu amor, fala do meu amor. E aí eu virei assim para trás e falei, moça, Jesus te ama.
E aí eu entrei na van, sentei, e aí eu olhei para ela, pela janela. Irmãos, ela estava em prantos, chorando. E aí eu aprendi uma lição naquele dia, né? Que jamais eu ia ter vergonha de falar do amor de Jesus. Eu não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse continuado lá com ela, se eu tivesse obedecido. Eu imagino, né? Mas eu não fiz. Mas só o dizer para ela, Jesus te ama, ela caiu em prantos. Só ela saber que Jesus a amava, ela caiu em prantos. Então, são muitos irmãos que estão esperando que eu e você venhamos abrir a nossa boca e declarar a mensagem da salvação, para que as pessoas saibam que Jesus ama, que Jesus veio, morreu por elas. Ele quer que eu e você seja esse instrumento para que as pessoas sejam alcançadas. E é sem medo, é sem mesmo ter vergonha, é tendo a ousadia que Ele vai dar no Espírito para mim e para você. Ele vai dar, irmãos. Ele vai dar, porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Talvez você vai encontrar vários tipos de pessoa pela frente, mas saiba de uma coisa, quem está em você é maior do que quem está no mundo. Saiba disso, tenha certeza disso. Se você for evangelizar um ateu, se você for evangelizar, seja o que for, Deus está com você. Você só tem que lembrar disso, Deus está com você. Deus está com você, amém? Amém? Você crê? Amém? Deus está com você. Então, quantos estão dispostos a mudar os seus planos? Amém? Esteja disposto a mudar os seus planos, a mudar a sua agenda. Porque um coração disposto a obedecer é o que o Senhor está esperando. Só o que está esperando para operar, para fazer o milagre acontecer, né? E a segunda chave é que nós temos que ter o olhar de Jesus. Quando a gente vê aqui no verso 34, diz assim: Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve o quê? Compaixão deles. Meus irmãos, eu vou começar esse ponto aqui com um exemplo. Como eu falei, eu morei em Recife 4 anos, lá na cidade de Camaragibe, na verdade, que é a região metropolitana de Recife. É igual lá, hoje eu estou em Piraquara, né? Que é grande Curitiba, né? Região metropolitana, né? E aí, nós estávamos evangelizando em Recife, no bairro Dois Irmãos, lá evangelizando, e eu peguei o microfone e perguntei quem queria entregar a vida para Jesus. E aí um bêbado se levantou e falou, eu. E aí ele veio daquele jeito assim, né? E aí, quando eu olhei o bêbado vindo em minha direção, eu já olhei para um dos meninos aqui da Jocum, né? Para ele ir lá, né? Porque a gente imagina que bêbado vai bagunçar e tal. E aí ele estava se levantando quando o Espírito Santo toca no meu coração e diz assim, abraça o bêbado. E aí o menino já estava levantando, eu falei, não, espera aí. E aí eu fui para frente, fui me encontrar com ele, e eu perguntei para ele, você quer entregar sua vida para Jesus? E aí ele queria pegar o microfone da minha mão, né? E aí ele falou, quero, né, daquele jeito. E aí eu falei assim, então você faz uma oração junto comigo, eu te dou o microfone, você repete uma oração comigo. E aí eu abracei ele, né, aqui do meu lado, assim, e eu fiz uma oração de entrega junto com ele. E ele foi falando, eu fui fazendo a oração, ele foi repetindo. E naquela hora, aquele homem entregou a vida dele para Jesus. Irmãos, terminou esse momento, aí eu deixei ele com os irmãos da igreja, né, que nós estávamos lá com uma igreja, e a gente continuou o evangelismo. Mais tarde, umas 2 horas depois, eu já estava em casa, lá na Jocum, e aí o meu vizinho bate na porta e falou assim, João, vem aqui olhar uma coisa. E aí eu vou lá na casa dele olhar uma coisa, eram umas fotos que ele estava colocando no computador, e ele falou assim, olha essa foto aqui. Aí eu olhei, era a foto de um dos jocumeiros, e tinha uma pessoa, assim, um homem, né? E ele perguntou para mim, sabe quem é esse homem aí? Aí eu olhei bem, eu falei, não estou sabendo quem é. E aí ele falou, olha direito, João. Eu falei, não estou sabendo quem é, não. João, esse homem aí é o bêbado que se converteu. Eu olhei bem assim, não pode. Ele nem estava com essa roupa, eu abracei ele, conversei com ele, ele estava só a cachaça, não estava nem com essa roupa aí. Ele falou, pois é, porque como você estava lá na frente, tal, você não percebeu, mas ele foi em casa, ele morava ali perto, ele tomou banho, trocou de roupa e ele voltou. E ele ficou lá porque realmente ele queria Jesus. Irmãos, eu saí daquela casa em prantos, porque o Espírito Santo me deu uma lição naquele dia muito forte. Ele disse assim para mim, você precisa ter o olhar de compaixão, João.
Para você ganhar mais almas, você precisa ter um olhar de compaixão. Porque o nosso olhar não é de compaixão muitas vezes, irmãos, é de julgamento. Eu, na hora, pastor, eu julguei. Ah, vai bagunçar, é um bêbado. Não, meu Deus, vai bagunçar. E aí eu já chamei alguém para ir lá e me ajudar, né? Porque eu não queria bagunça no meu evangelismo, né? Porque não, né? E aí Deus veio me dar uma lição naquele dia, que por isso estou falando aqui hoje para vocês, que é para nós não termos esse olhar, irmãos, de preconceito, que muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente julga as pessoas, sabe? É isso que ele está querendo dizer para mim e para você. Não olhe para as pessoas com um olhar humano. Ela é uma perdida como você foi um dia. Ela precisa de Jesus. Talvez seja aquele vizinho que fala até palavrão para você, como a gente tinha lá em Teresina, uma vizinha lá na Jocum, do lado da gente, lá a gente tentando lá, evangelizando ela, e de vez em quando ela mandava a gente para aquele lugar. Mas antes da gente sair daquele lugar, ela converteu. Porque nós temos que olhar com um olhar de compaixão e amor. Se a gente agir do mesmo jeito, vai logo para o inferno, vai morrer lá. Não é o que Deus quer. Não é. Ele quer olhar de amor e de compaixão. E aí, irmãos, é o que Ele tem falado para mim e para você, para que nós possamos olhar para as pessoas com um olhar de amor. Então, quando você sair na rua, quando vocês forem para uma prática de evangelismo, já vai orando, Espírito Santo, tira o olhar carnal, me dá o olhar de amor, Jesus. Me dá esse olhar de amor e de compaixão. Eu estava compartilhando com o pastor. Nós da Jocum, nós temos evangelizado em vários lugares, e um deles é no Impacto de Carnaval lá no Nordeste. Não sei se vocês sabem, mas a Bahia, lá em Salvador, e em Recife e Olinda, são os maiores carnavais do Nordeste. Então, todo ano, nós nos reunimos, um ano em Salvador e um ano em Recife e Olinda, para evangelizar. Irmão, se você não for com um olhar de amor, você quer tocar fogo tudinho. Porque a cada coisa que a gente vê, irmãos, triste, feia, que você olha assim, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia mesmo. Mas quem vai estender essa misericórdia? Eu e você. Quem é que vai mostrar para eles que alguém ama eles, e mesmo ele no meio daquelas imundícias? Eu e você, irmãos. É o que Ele quer que eu e você tenha, esse olhar de amor, esse olhar de compaixão. Então, muitas das vezes, nós olhamos para as pessoas nas ruas, nós olhamos para os mendigos, para aqueles que estão ali no sinal, pedindo esmolas, e nós somos indiferentes com eles. Eu sei, às vezes a gente está no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, a gente passa, não dá para a gente dar atenção para todo mundo, é verdade, a gente não vai conseguir também ganhar todo mundo, eu sei disso, mas às vezes tem uma oportunidade que vem até você. Tem um que chega até você e você tem a oportunidade, mas você deixa passar porque não quero me meter com essa pessoa aí agora. E às vezes é Deus lhe dando uma oportunidade de falar de Jesus para ela. Sabe, você vai lembrar daquele episódio bem famoso, quando Pedro estava entrando no templo, e aí tinha lá o aleijado pedindo esmola, e aí o que ele disse? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem entrou no templo para glorificar a Deus. Então, assim tem que ser com a minha e a sua vida, irmãos. Quando a gente sair, o nosso olhar tem que ser de amor e de compaixão. As pessoas estão aí sedentas. Irmãos, é real. Irmãos, é verdade. Tá? Estou falando isso, pois já está há 20 anos, esse ano fiz 21, na verdade, de tempo integral em missões, pregando o Evangelho em vários lugares do nosso país e fora do país. E as pessoas estão sedentas. Elas querem ouvir de Jesus. Você pode encontrar um ou outro que vai bater a porta na sua cara, como a gente já teve experiências assim. Lá em Patos, na Paraíba, evangelizando uma vez, a gente bateu na porta quando eu falou que era evangélico. A mulher, bateu a porta na minha cara. E em Teresina também, lá no Parque Piauí, uma vez evangelizando, falamos que queríamos falar da palavra de Deus, ela bateu a porta na minha cara. Vai ter também esses. Mas a gente sacode, as poeiras do nosso pé e vai para a próxima casa. Nós não devemos parar de falar. Nós não devemos olhar para as pessoas e julgá-las e condená-las. Nós temos que amá-las. E aí, vamos falar de Jesus. E o Espírito Santo é que vai conduzir, que vai convencer do pecado, da justiça. É Ele quem vai convencer. Nós vamos ser esse canal que vai dizer, olha, existe alguém que morreu numa cruz por você, que te ama. E a pessoa vai decidir, aí é com ela, agora é com ela. Mas nós não devemos deixar de falar.
nós não devemos parar de dizer o quanto existe alguém que ama essas pessoas. Então, que eu e você possamos realmente estar disposto a mudar a nossa agenda e estar disposto a ter esse olhar de amor e esse olhar de compaixão para que as pessoas encontrem Jesus. Elas precisam encontrar Jesus, sabe? Existem 8 segmentos menos evangelizados, né? Os menos alcançados aqui no Brasil. E sabe qual é um deles? Eu vou falar aqui para vocês. Que tem sido assim um desafio de evangelizar essas pessoas, né? É um que fica 2 pessoas nesse grupo, que é os pobres dos mais pobres e os ricos dos mais ricos. Você sabia? São 8 segmentos, são os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres. Me ajuda aí, Mara, que faltou quem? Os imigrantes, está faltando 2, que eu não estou lembrando agora. Os ciganos e os indígenas. Pronto. São os 8 segmentos menos evangelizados no nosso país. E, irmãos, os ricos dos mais ricos têm sido um local difícil de alcançar. Mas Jesus veio para eles também. Jesus veio para eles também. Sabe, às vezes tem pessoas que têm preconceito de evangelizar os ricos. Irmão, se Deus quiser te usar para evangelizar uma pessoa rica, vá com toda a fé e ousadia. Assim como você iria para evangelizar um pobre, vá com toda a fé e ousadia. Porque Deus ama a todos. Não tem acepção de pessoas. Ele não vai fazer isso. Ele veio para todos. Então, nós estamos ali na Jocum e a gente tem visto assim como Deus tem se manifestado nos povos aqui no Brasil, né? A gente estava lá agora, nesses últimos 3 meses, teve uma escola lá na base que a gente está morando e tinham 2 indígenas fazendo a escola lá. Que eles foram ganhos para Cristo, hoje estão sendo até missionários, estão da Jocum estudando, foram ganhos. Então, irmãos, como é maravilhoso nós termos esse olhar de amor, esse olhar de compaixão, porque você vê o reino de Deus crescer em lugares que você nem imaginava, e as pessoas começam a entregar a vida para Jesus. Como eu falei para vocês, nesse povoado onde nós implantamos uma igreja, e hoje tem essa igreja lá, irmãos, nós chegamos lá, as crianças desse povoado de 8, 9, 10, 11 anos, eles eram o terror do povoado. Era o terror, pastor. Era o terror. 6 anos depois, a gente foi construir uma igreja, e eu fui contratar o homem para colocar o piso, e ele falou assim para mim, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Ele falou assim para mim, eu falei, pode falar. Olha, hoje eu vejo assim a importância de vocês aqui no nosso povoado. Esses meninos que andam aqui com vocês hoje, eles são outras pessoas. Antes, eles viviam mandando os pais e as mães para aquele lugar. E hoje eles até a bênção tomam. E eu falei para ele, foi Jesus que entrou na vida deles. Irmãos, um povoado inteiro está sendo mudado por conta da presença de Jesus. Existia uma capelinha católica lá, mas não funcionava. E a moça que abria a capela se converteu. Irmãos, a notícia se espalhou nos povoados vizinhos, que todo mundo ia lá para saber se era verdade, se ela tinha entrado para a lei dos crentes. Irmãos, olha como Deus é poderoso, maravilhoso, né? E hoje ela casou, está casada lá, serve na missão, já serve lá na Jocum também, lá nesse povoado. Então, o que Deus quer é que você olhe para as pessoas com um olhar de amor, amém? Olhe com um olhar de amor. Olhe a partir de amanhã, quando você for na padaria comprar pão, olhe para o padeiro, lá para o atendente com um olhar de amor. No supermercado, olhe com um olhar de amor. Sabe, porque Deus pode usar você para aquela pessoa naquele dia. Amém? A terceira chave, irmãos, é que nós devemos gastar tempo com as pessoas. Jesus, ele passou o dia inteiro ensinando aquela multidão, né? Quando a gente leu aqui, ele passou a ensinar, tem uma versão que fala que ele passou o dia inteiro ensinando aquela multidão, tanto que chegou o final do dia, e os discípulos chegaram para ele, mestre, despede essa multidão para ir comer, porque aqui está ficando tarde, onde é que ele vai comprar comida para todo mundo, né? Jesus não estava importando com isso. Ele queria era gastar tempo com as pessoas. Gastar tempo. E aqui eu vou dar só um exemplo. Quando Jesus estava indo para Jerusalém,
ele está andando, passando por Jericó, um episódio bem conhecido de todos nós. E tem uma pessoinha baixinha, num pezinho lá de árvore, porque quer ver Jesus, não tinha? E Jesus fez o quê? Desce daí que eu vou ficar na tua casa. Jesus se importa tanto com as pessoas que passa tempo com elas. E ele sabia que ele tinha que chegar lá em Jerusalém, mas antes ele precisava ganhar Zaqueu, né? E houve salvação naquele dia na vida de Zaqueu. E as palavras dele foi que ele iria restituir, né? 3 vezes quem ele roubou, não foi? Olha só, houve salvação. Então, se Jesus tivesse passado e olhado assim, eu sei quem tu é o Zaqueu, que é cobrador de impostos, que rouba, né, as pessoas, tá bom. E ter ido embora, né? Não, não é Jesus. Esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Jesus é aquele que viu uma oportunidade quando olhou aquele homem, que queria vê-lo, então, opa, você quer me ver? Vou passar o dia na tua casa. É o que ele quer que eu e você faça com as pessoas. Que a gente gaste tempo com as pessoas. Então, talvez você está orando por alguém, por um vizinho, talvez você está orando por um parente seu, que ainda não entregou a vida para Jesus. Ei, não desista não. Continue falando do amor de Jesus para ele, continue compartilhando do evangelho para ele, que uma hora a palavra vai frutificar. Continua. Eu conheço história de mulheres, de homens, né? Tanto mulheres que oraram para que seu marido convertesse e passaram anos orando, mas um dia o homem converteu, e a mesma coisa já ao contrário de maridos que oraram para a esposa converter, converteu, que oraram para o filho converter, converteu, demorou 1 ano, 2 anos, mas eles continuaram orando, persistindo, continuaram falando do amor de Deus para elas, e um dia elas se entregaram a Jesus. Então, gaste tempo, não desista. Às vezes a gente vai levar não na cara, vai mesmo, vai. Às vezes a gente vai levar não na cara, às vezes a pessoa vai dizer, não, eu não quero Jesus não. Mas você, tá bom, hoje você não quer, né? Tá bom. Depois você vai passar um dia, e aí, de novo, convida na igreja e tal, né? E você vai ganhando aquela pessoa para Jesus, irmãos. Porque Jesus, ele está disponível para todos, né? Ele não escolheu um ou outro, está disponível para todos. Então, basta só que eu e você abram o seu coração, o meu coração, para compartilhar essa palavra tão poderosa, que pode fazer com que uma pessoa venha para Ele. E aí, a quarta chave é, conheça mais a Jesus e se pareça com Ele. Irmãos, você deve saber que lá em Oséias, no capítulo 6, o versículo 3, na parte final do versículo, diz assim, na parte A, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus irmãos, Jesus quer que eu e você pareça com Ele. Sabe, irmãos, o anseio do nosso Senhor é que as pessoas olhem para nós e vejam Ele. Você vai lembrar que quando Jesus foi preso, o que foi combinado com Judas? Foi combinado assim, como é que nós vamos saber quem Ele é? Aquele que eu beijar na face. Porque eles eram parecidos. Você vai lembrar que quando Pedro tentou se esconder e ficar meio que de longe ali para olhar o que estava acontecendo com Jesus, o que foi que aconteceu com ele, que o pastor até falou hoje aqui, né? Antes dele negar Jesus, o que foi que aconteceu com ele? As pessoas reconheceram que ele era um deles, porque parecia com ele, parecia com Jesus. Certamente você é um deles, você parece com ele. É o que ele quer de mim e de você, que nós pareçamos com Jesus. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e ver um cristão caminhando na rua, e ver um crente, ver uma pessoa mesmo que transmite paz, que transmite amor. As pessoas precisam conhecer. Irmãos, eu tenho algumas histórias assim, né, para contar, mas tem uma que eu sempre gosto de contar, e o Mara já ouviu algumas vezes. Uma vez eu estava voltando da casa de um amigo, lá em São José de Ribamar, que é onde fica a Jocum, lá em São Luís, e eu estava caminhando, voltando para a base, e lá tinha um lugar que tinha um terreno vazio, hoje é um supermercado, mas na época era só um terreno bem vazio, e nesse pedaço não tinha iluminação pública, estava tudo escuro. Então eu estava caminhando, voltando para a Jocum, eu lembro bem que eu estava de sandália, de bermuda, camiseta, não estava com Bíblia na mão, não estava com nenhuma camiseta que me denunciasse que eu era um cristão, né? Tipo assim, 100% Jesus, Jesus te ama, né? E eu vinha caminhando. Era um pouco distante de onde eu estava indo para lá. E eu, de repente, pensei que tinha alguém me seguindo.
vinha um rapaz atrás e eu achei que ele estava me seguindo. Eu não sei porquê, eu fiquei com esse pensamento: rapaz, esse rapaz está me seguindo. E aí depois eu comecei a imaginar mais coisas. Já sei, ele está me seguindo, vai querer me assaltar lá no terreno escuro. E aí eu fiquei um pouco preocupado nessa hora, né, pastor? Vai me assaltar lá no escuro, meu Deus. O que eu fiz? Eu pensei rapidamente: já sei, eu vou andar mais devagar e ele vai ter que me assaltar antes de chegar no escuro. Que aí eu posso gritar, correr, alguém me ajuda. Tá bom, né? Boa ideia, né, pastor? Foi uma boa ideia. E aí eu fui diminuindo a velocidade, né? Fui andando mais devagar, disfarcei assim uma coceira na perna, né? Para ele me alcançar logo. Eu estava olhando assim na rua e tinha gente, estava movimento. Beleza, vai ser aqui. Irmãos, o rapaz chegou aqui do meu lado direito. Chegou aqui o rapaz do meu lado direito. Aí, até agora, Senhor. Tá bom, vamos lá. Chegou. Quando ele chegou, ele falou assim: ei, aí eu já tomei um susto, né? Ei, aí eu fiquei assim, andando e olhando assim de cantinho, né? Tu é crente? Aí eu fiz desse jeito, irmãos. Graças a Deus, né? Dei um pulinho para trás, né? Do lado, assim, para me afastar um pouco, né? E falei: graças a Deus. E aí ele olhou para mim e falou assim: eu percebi só no teu andar. E aí se virou e foi embora. E aí eu fiquei assim: meu Deus, obrigado. Eu estou parecendo contigo, né, Senhor? Porque ele viu isso em mim. Eu não sei se ele queria me assaltar, eu não sei, né? Eu que imaginei. Mas o que eu sei é que ele viu um crente andando. Ele viu Jesus andando. Então, as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver diferença. Precisam ver a diferença. Porque nós somos diferentes, amém? Amém. Quem parece com Jesus aí? Quem é que parece? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que existem as imagens de santos, né? Pedro, João, né? Você já viu uma imagem esculpida, né? Todo mundo já viu. Mas você já viu alguma imagem de Deus? Você já viu alguma imagem de Deus? Então olha para a pessoa que está do seu lado. Ela é a imagem de Deus. Olha aí, olha a imagem de Deus aí. Amém? Então não teria como alguém esculpir uma imagem de Deus, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. Gênesis 1, 26 disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu e você somos a imagem, a semelhança. E como é que nós vamos refletir ele, parecendo cada vez mais com ele? E como é que nós vamos conseguir parecer mais com ele? Aqui, buscando ele na sua palavra, buscando ele todos os dias no momento do nosso devocional, buscando ele na oração, na intercessão. Assim a gente vai parecer mais com ele. Quando nós nos derramarmos diante da presença dele, quando a gente vem para cá para cultuar, nós vamos aprender mais dele e vamos ser parecidos com ele. Irmão, quando você tem esse relacionamento, essa intimidade com ele, você vai parecendo mais com ele. Eu lembro que quando eu era recém-casado, a gente chegou lá em Recife, eu e a Ilmara, a moça da cozinha chegou e falou assim: ah, sua irmã? Eu falei: não, minha esposa. Nossa, mas vocês se parecem, né? Eu disse: mas eu nem tenho cabelo, né? Mas tudo bem. E aí, mas ela viu uma semelhança que achou até que a gente era irmãos. Por quê? Porque nós temos intimidade. Você começa a andar com uma pessoa, você começa a parecer com aquela pessoa, é ou não é? Seja na aparência física, seja no andar, seja no falar, né? Nas suas atitudes. É assim que é para ser comigo e com você, sobre Jesus, amém? Amém? Porque ele disse na fundação do mundo: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele quer que eu e você reflita ele para as pessoas. É isso. Eu e você precisamos refletir a Jesus para as pessoas. E aí quando as pessoas olharem para nós e verem Jesus, elas vão querer Jesus. Elas vão querer Jesus. Elas vão perguntar assim para você, talvez você já passou por essa situação: que paz é essa que você tem que eu não entendo? Como assim você está tranquilo numa situação dessa? Talvez você já passou por isso. Alguém já passou por isso? Né? Como assim você está sorrindo numa situação dessa? Como assim você não está aqui desesperado numa situação dessa? Irmãos, está aí a deixa, né? É a deixa para você dizer assim: é Jesus que está dentro de mim. E ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? A paz que ele nos dá é diferente do que o mundo dá. Então aí você já ganha aquela pessoa para Jesus. Você quer essa paz? Você quer ter a felicidade quando está tudo dando errado? Venha para Jesus. Porque ele não está prometendo que não vai ter tribulação, mas ele está dizendo que ele vai estar conosco. E aí isso vai fazer a gente ficar bem.
em meio à dor, em meio à tristeza, porque Ele está conosco. Ele está conosco, é o que importa, Ele está conosco. É o que a pastora falou aqui hoje. Ele é o nosso esconderijo, é o nosso lugar seguro, é Ele. Então, como a gente vai parecer mais com Ele, buscando, meditando na palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Ele, e assim nós vamos parecer mais com Ele, e aí as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: eu quero esse Jesus que você serve, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, porque Ele é poderoso, eu estou vendo o que Ele fez na sua vida. Sabe, a gente canta uma canção, não sei se vocês cantam aqui, mas que diz assim: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Vocês cantam essa canção aqui? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, né? E aí tem a parte que fala assim, ó: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar, nem eu mesmo, nem você mesmo. Deus mudou tanto a sua história que você nem imaginava. Olha onde você está hoje. Quem era você e quem você é hoje. Foi porque Jesus te alcançou. Foi porque Ele te alcançou. Porque Ele muda histórias. Ele muda as nossas histórias, Ele muda as nossas vidas. Então, Ele quer mudar a história daqueles que ainda não o conhecem. E se tem alguém aqui que ainda não o conhece, Ele quer mudar a sua história hoje. Jesus quer mudar a sua história hoje. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. Ele quer que nós sejamos puro como Ele é, santo como Ele é, humilde como Ele é. Então, quantos aqui querem parecer mais com Jesus? Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos tomar esses passos, essas chaves, para nós cumprirmos o ID, né? Que eu e você possam, então, estar disposto a mudar os nossos planos, nossa agenda, possamos estar dispostos a ter um olhar de amor e de compaixão, disposto a gastar tempo com as pessoas, evangelizando, falando de Deus para elas, e disposto a conhecer mais e mais Jesus. Assim nós vamos expandir o reino dele aqui na terra, aqui no Xaxim, em Curitiba, e enfim, em toda a terra. É isso que Ele quer que eu e você faça, né? Para que o nome dele seja glorificado e seja exaltado. Queria que você curvasse sua cabeça um momento e a gente orar nesse momento. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não conhece Jesus, que ainda não entregou sua vida para Jesus e você foi convidado para vir nesse culto hoje à noite. Se você está aqui e foi convidado para vir essa noite num culto e quer entregar a sua vida para Jesus, quer ser amado por Ele, eu queria orar por você. Faz um sinal para mim com a sua mão, levanta a sua mão se você quer entregar a sua vida para Jesus, pois Ele quer mudar a sua história. Então, se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Ele, quer entregar nessa hora, levante a sua mão e eu vou orar por você. Pois Jesus te ama. Jesus te ama. Se não há, eu queria então orar pela igreja nesse momento. Orar por você, igreja. Igreja Casa da Bênção, né? Aqui do Xaxim. Vocês vão ter uma conferência chegando aí sobre expansão do ID, né? Então eu quero perguntar, quantos aqui estão dispostos a ir, a dizer sim, Senhor, eu quero ir, né? Não é um comissionamento, mas é um ir para amanhã no seu trabalho dizer assim: ei, Jesus te ama, sabe? Ou até daqui a pouco, quando você talvez for ali comer um hambúrguer: ei, moço, Jesus te ama. Quantos aqui querem parecer mais com Ele? Eu queria que você ficasse de pé, se você quer assumir esse compromisso. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria orar, pastor, mas eu queria pedir permissão para cantar uma canção. Ainda tem ainda uns tempinho, né? Eu queria orar e depois você pode sentar, eu vou cantar uma canção. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos que se levantaram agora nesse momento. Pai, muito obrigado, porque eu creio, Deus, que eles têm entendido tudo que o Senhor tem falado com eles, através do pastor, através das mensagens que têm sido pregadas nesse lugar, Deus, sobre a importância de expandir o Teu reino aqui nessa terra. Então, Pai, eu oro para que eles não tenham vergonha de dizer para as pessoas o quanto o Senhor ama as pessoas lá fora.
Eu oro para que eles tenham esse olhar de amor e de compaixão que Jesus trouxe para nós, nos ensinou, derramou sobre nós, para que nós possamos derramar para as outras pessoas. E que cada vez mais as pessoas aqui dessa igreja se pareçam contigo, Jesus. Se pareçam contigo ao ponto de as pessoas olharem para elas e dizer assim: ei, eu quero o que você tem. Ei, eu quero ser como você é. O que você tem? E elas irão dizer: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus eu oro que o Senhor abençoe cada membro dessa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar um pouquinho, ou ficar em pé, fica à vontade, tá? Eu queria pedir o violão, se tiver um pedestal para eu cantar também, que aqui é completo. Que essa canção seja a minha e a sua oração nessa noite. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Eu quero amar ao que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. Coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Vamos declarar mais uma vez: Jesus, eu quero ser igual a Ti. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Eu quero amar o que Tu amas, todos os povos, amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. Um coração igual ao Teu. Coração igual ao Teu. Então diga: eis-me aqui para Ele. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser. Declare: santo como Tu és, Jesus. Santo como Tu, puro como Tu és.
apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser a tua imagem, Deus, a tua semelhança aqui na terra, que as pessoas possam olhar para mim e ver o Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor, porque tu és manso, puro, amável, tens o teu olhar de amor e compaixão, que nós possamos refletir mesmo quem tu és para todos os povos perdidos das nações, Deus, para todos aqueles que não te conhecem aqui no Xaxim, aqui em Curitiba, Senhor, que eu possa parecer mais contigo, que cada um aqui pareça com o Senhor, que as pessoas quando olharem para nós possam ver Jesus, possam ver Jesus, possam te ver, Jesus, aleluia, aleluia, declare santo, santo, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, aleluia, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor, aleluia, glória a Deus, seja exaltado, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, hein? Rapaz, nem sabia que o irmão tocava e cantava assim, rapaz. Eu convidei um pregador e já veio até o ministro de louvor. Glória a Deus, meus irmãos, Deus é bom, amém? Ainda de pé, meus irmãos, vamos nos preparar para a ceia do Senhor, amém? Hoje, em memória do Senhor, vamos comer do pão, vamos participar do seu cálice, amém? O apóstolo Paulo ainda enfatiza que quando fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, amém? E o que é a morte do Senhor, senão a grande expressão do amor de Deus por mim, por vocês e por toda a humanidade, amém? Nós temos que ter compaixão. Essas 4 chaves, nós vamos meditar nelas na célula na semana. Se o senhor puder, pastor, me passar o esboço depois, não é? Que a gente tem célula, a gente compartilha a mensagem de hoje na célula, amém? Então, nós vamos aprender mais sobre isso, vamos, né? Porque nós não queremos ser somente ouvintes dessa mensagem, amém, irmãos? O Senhor, Ele quer que nós sejamos operosos praticantes, amém? A mensagem ela vai estar gravada no YouTube, assista ela mais 1, 2 vezes, amém? O esboço aí já vai, daqui a pouco já vai estar eu recebendo o pastor, já mando no grupo das células, amém? E vamos, né, virar essas chaves, amém? Não é para você pegar essa chave e fazer dela um chaveiro, amém? Vamos abrir essas portas da nossa vida, destrancar o que está trancado, amém? Não é? Irmãos, a grande expressão de uma vida liberta é uma vida que é livre para fazer a vontade de Deus, amém? É uma vida que é livre para servir o Senhor, fazer a vontade dEle, amém? Vamos então fazer a leitura das Escrituras Sagradas, 1 Coríntios 11, do versículo 23 até o 32, eu vou ler na NVI, amém? E ali o Senhor nos deixa as instruções.
para participarmos da ceia do Senhor, para comermos do pão e bebermos do cálice em memória dele, amém? Lembrando que ele morreu, ressuscitou por nós, lembrando que ele nos deixou uma missão, amém? Enquanto nós esperamos ele voltar, nós temos que ser testemunhas dele aonde nós estivermos, amém? Alguns vão ficar por aqui mesmo e outros vão ir, não é, para os confins da terra, amém? Aleluia. Diz assim então: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém, meus irmãos? Vamos apresentar o pão e o cálice ao Senhor. Pai, esta noite nós apresentamos ao Senhor este pão como símbolo do teu corpo e este cálice, Senhor, como símbolo do teu sangue, Senhor. Hoje estamos aqui reunidos, Senhor, com um dos principais motivos de comermos do pão em memória do Senhor, de bebermos do cálice em memória do Senhor, nos lembrando, Senhor, de por que e para que o Senhor nos salvou, Senhor. O Senhor nos salvou porque nos ama. E o Senhor nos salvou para as boas obras que de antemão o Senhor preparou para nós, Pai. Para que assim, Senhor, possamos crescer até atingirmos a estatura espiritual de Cristo e sermos apresentados diante do Senhor como pessoas, Senhor, unidas com o Senhor e maduras, Pai. E sabemos que o exercício de te servirmos é que traz este crescimento, a unidade da fé. Senhor, então ajuda-nos, Senhor, a cumprir a nossa parte na aliança, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, esse é o corpo de Cristo que foi partido por vós, e este é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Amém? Sente o seu lugar para receber. Se você ainda não examinou a si mesmo, isso tem que ser um exercício diário. Amém? Se você não fez, aproveite esse tempo para fazer agora, em nome de Jesus. Oh Deus, me sondas
Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, ele partiu esse pão e ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Deus. Levante pão, meus irmãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Participem todos do pão. Levante seu cálice. Meus irmãos, após haver ceado, o nosso Senhor pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Ele nos orienta a beber dele todas as vezes que fizermos isso em memória dele, amém? Então, meus irmãos, em memória dele, dessa aliança maravilhosa que ele fez conosco, amém? Participem todos do cálice. Você que pode, quer, ajoelhe-se no seu lugar, renove seus votos com o Senhor, amém? Seu compromisso com Ele, sua aliança com Ele. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia. Viver dignamente a aliança que o Senhor tem conosco é um grande desafio da nossa vida, amém? E essa é a grande vitória. É a vitória de nós vivermos dignamente essa aliança que temos com Ele, amém? Eu quero ler com você aqui mais um versículo desse texto que lemos. 1 Coríntios 11, 26, assim, ó: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, amém? Irmãos, nós temos um compromisso, um dos compromissos principais, compromisso da nossa aliança é anunciar a morte do Senhor, amém? Ele morreu por nós, morreu por todos, aleluia, não é? E uma das formas que nós fazemos isso, além de esse compromisso pessoal com o evangelismo e de várias formas, né, como aprendemos aqui hoje, o missionário João, mas também nós anunciamos esse evangelho financiando a obra dele, amém? E nós financiamos a obra do Senhor através da liberalidade do nosso coração em dizimar e em ofertar, amém? Meus irmãos, eu acredito que uma vida convertida, ela tem 4
é uma vida estabelecida em pelo menos 4 bases. Quantas? Eu ensino isso aqui para vocês como as bases da consolidação de uma vida consolidada, amém? Quando vemos que uma pessoa ela consegue ter compromisso, um compromisso pessoal com a igreja, com os cultos e com as coisas da igreja, com a missão da igreja, não é? Sem ter que alguém tá chamando, alguém tá incentivando, alguém tá, né? Muitas vezes a gente liga para o irmão e pergunta: irmão, por que não veio na igreja? Ah, ninguém me convidou, não é? Ele ainda é um convidado, precisa de alguém para trazê-lo, né? Então esse é a primeira base de uma vida consolidada, de uma vida que de fato converteu e nasceu de novo, amém? O segundo compromisso, né, é um compromisso com os mandamentos do Senhor, porque amar o Senhor é obedecer os seus mandamentos. Uma pessoa que decide entrar nesse caminho, que para entrar nele, né, tem que passar pela porta estreita e tem que andar nesse caminho que é difícil, porque cumprir mandamento representa negar a nós mesmos, amém? Nós temos que amar a palavra do Senhor, como Davi disse lá no Salmo 119, amém? Um elogio à palavra de Deus, amém? Leia lá o Salmo 119 e ali você vai aprender como tem que ser o seu relacionamento com a palavra do Senhor, não é? Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, amém? E lá em Malaquias, quando o Senhor chama a gente para voltar para Ele, Ele chama para voltar cumprindo o mandamento, e o primeiro mandamento que Ele diz para a gente cumprir é qual? Traga os seus dízimos e as ofertas, amém? Porque a obra de Deus precisa ser financiada. Irmãos, não existiriam homens que nem eu e que nem o missionário João, se não fosse a liberalidade de pessoas de investir o seu dinheiro no reino de Deus, amém? E não é investimento para você crescer, é investimento para o reino de Deus crescer, amém? Nós não damos porque vamos receber, nós damos porque já recebemos um tesouro impagável do Senhor, amém? Eu já contei várias vezes o testemunho aqui. Uma vez nós ganhamos um advogado para Jesus lá em Porto Alegre, pastor, missionário, os dois, né? Pastor e missionário, né? Então, né, não tem problema, pode chamar dos dois. Amém? Eu me lembro um dia que ele foi na igreja, ele pediu para me orar por ele, e eu perguntei: pelo que tu quer que eu ore por ele? Ele falou assim, ele falou bem assim: eu posso ter o carro que eu quiser, eu posso ter a casa que eu quiser, eu posso ter a mulher que eu quiser. Eu falei: rapaz, você tá que nem Salomão, né? Entendeu? Mas eu tenho vontade de me matar. E nós começamos um trabalho, né, de aconselhamento com ele, né, na palavra de Deus, e o Senhor libertou ele. E ele tinha um colega, advogado também, que passava por situação, né, uma situação semelhante, e ele já tinha buscado a cura do mal que ele tinha como é que é? Vertigem, epilepsia noturna, pânico, um monte de coisa. O cara tinha uma boa casa, tinha uma boa condição financeira, mas ele não podia aproveitar com a esposa, com as filhas, nem para pais iam viajar, porque ele podia ter um ataque no meio da estrada, alguma coisa assim. Ele não podia dirigir, ele era proibido de dirigir por causa de vertigem e dessa epilepsia que ele tinha. Você está me entendendo? Aí um dia ele passou mal numa audiência que ele estava fazendo lá. Ele chamou esse primeiro advogado, né, que estava na igreja, já chamou o colega dele e falou assim: o que tu daria para tu ser livre disso aí? Eu falei: eu daria tudo que eu tenho, até minha casa. Aí esse irmão lá da igreja falou assim: então não precisa disso não, dá só uma semana para o meu pastor, porque eu fiz um aconselhamento com ele de uma semana e o Senhor libertou ele. Você está entendendo? Uma semana, encontrando com ele diariamente, à noite. Isso transformou a vida dele. E ele está na igreja lá em Porto Alegre, em Casa da Bênção, até hoje. Quando ele veio falar isso para mim, eu me senti, né, naquela situação que a mulher vem com vídeo e conserva assim: ó, tu que homem, abre aí. E se não abrir agora, eu tô complicado, né? Jesus, tem misericórdia de mim agora, vou ter que atender esse cabra aí. E realmente, ele deu uma semana e o Senhor libertou a vida dele. Você está me entendendo? Meu dinheiro nenhum pagava aquilo. Mas eu só podia estar lá atendendo essas pessoas todo dia, durante 7 dias, porque alguém dizimava, alguém ofertava. Senão eu não podia estar lá. Senão eu tenho que estar fazendo outra coisa, pagar dinheiro. E quem cuidar dessas pessoas? Ninguém. Não é verdade?
não com esse tempo. Amém? Irmãos, não tem como você amar o Senhor e amar a obra dele sem fazer disso o tesouro da sua vida. E onde você entende aquilo é valoroso para você, você não tem limite de colocar os seus recursos ali, o seu tempo ali, o seu dinheiro ali, o seu empenho ali, a sua dedicação ali. Então quero fazer um apelo para você que ainda não teve esse discernimento. Aceite isso no seu coração e seja um dizimista e seja um ofertante para financiar a obra do Senhor. Amém? Não é? Não porque Ele vai te dar alguma coisa, porque Ele já te deu. Eu não conheço esse meu testemunho ainda, mas quando meu pai, meus avós eram pastores da Assembleia de Deus, tanto do pai do meu pai quanto da minha mãe. Mas eu tinha uma tia que ia na igreja na macumba. E a minha mãe estava grávida de mim e eu não tinha virado ainda dentro da barriga dela. E aí a minha tia levou minha mãe na macumba. E o seu Exu trancou a rua, fez uma alforada lá de fumaça na barriga dela, fez assim com a mão assim, ó, e eu virei. E aí eu nasci de parto normal. Só que desde que eu me lembro, assim, da minha memória, eu tenho insônia. Desde criança eu não dormia à noite, desde bebê. Era uma choradeira à noite. Virei uma criança, não dormia à noite, porque eu ouvia vulto, era uma situação complicada na minha vida. E eu entreguei minha vida para Jesus e fui, né, no encontro com o amor de Deus, e lá teve um momento de exorcismo, né? Rapaz, a primeira coisa que eu notei quando eu voltei de lá, que eu dormia a noite inteira. Até hoje, não é, eu deito e durmo. Às vezes a missionária quer bater um papo comigo e eu respondo para ela. Eu me lembro que na primeira semana eu falei assim: Jesus, se eu não precisa fazer mais nada na minha vida, só por eu poder dormir, eu já vou servir o Senhor o resto da minha vida. Só que Ele fez tantas coisas melhores de lá para cá. Você está me entendendo? Então não é para ter algo de volta, meus irmãos, não é para colher 100 vezes mais. É porque você é grato, porque o Senhor te salvou. Amém? Então seja fiel ao Senhor, ajudando Ele com seus dízimos e suas ofertas. Amém? Amém? O terceiro é você ser pastoreado, você deixar alguém fazer de você um discípulo de Jesus. Amém? Né? Não só multidão que segue Ele para ver o que acontece, mas quer fazer parte do que Ele está fazendo. Amém? E o quarto é você ter uma vida dedicada ao Senhor no seu devocional diário, buscar ter uma vida devota ao Senhor. Amém? Buscar amar Ele assim em todas as coisas. Então vamos consagrar seu dízimo. Você que vai consagrar seu dízimo agora, vai tocar uma canção aqui, você sai do seu lugar, você vai se ajoelhar aqui e você vai consagrar o seu dízimo ao Senhor. Amém? Se você não pode ajoelhar, não tem problema, mas vem aqui à frente e faça a sua oração, não é? Em nome de Jesus. Amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Agora você que vai trazer a sua oferta, traga a sua melhor oferta para o Senhor. Amém? E a melhor oferta é aquela que representa a sua alegria, a sua gratidão. Amém? O seu prazer em fazer algo para o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele ama quem dá com alegria. Amém? Então vai tocar a canção, você vai vir até aqui à frente, vai fazer seu pix, né? E vai trazer a sua oferta aqui em gratidão ao Senhor. Amém?
como Pode sair do seu Maria, lugar. que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero, missionário João, eu esqueci o nome da senhora, missionária Ilmara, quero agradecer a vocês. Fomos muito abençoados por vocês aqui, não é? Vocês têm uma extensão da casa de vocês aqui, amém? E vai ser uma alegria tê-los conosco. É como vocês quiserem estar conosco, ou quando eu fizer o próximo convite, né? Amém? Mas sinta sua vontade, amém? E agora eu quero passar para minha Miss. Ela é sua missionária, mas ela é minha Miss do Universo, amém? Aleluia. Amém. Pode se sentar um pouquinho, rapidinho. Eu gostaria de agradecer. Hoje temos visitantes, Larissa e Oséias, é isso? Amém? Larissa e Oséias, Leo Vitor e Alexandre e Daniel. Vocês podem se colocar de pé? Vamos dar uma salva de palmas para eles? Sejam todos bem-vindos. Larissa e Oséias, Leo Vitor, Alexandre e Daniele também. Alexandre e Daniele, sejam bem-vindos. Amém? Quero chamar, tem dois pais, né? Também eu quero chamar aqui Oséias e o Alexandre. O Alexandre é pai? O Alexandre? O Leo Vitor, desculpa. É o Oséias e o Leo Vitor, isso. Aqui as mensagens veio desencontrada para mim. Então eu quero chamar os dois pais convidados aqui à frente, por gentileza. Os papais, pode vir aqui, quero chamar. Cadê a recepcionista? A recepcionista. Pode vir aqui o outro, Oséias e o Leo Vitor, por gentileza, aqui na frente. Vamos passar a vocês uma lembrancinha. Cadê a recepcionista, gente? A recepção. Pode abrir, pode passar por aqui, ó, por essa porta, mais rapidinho. Eu tenho 2 minutos para finalizar o culto. Aleluia. Ó, não sou eu que estou atrasando, viu? Já que eu gostaria de que avisasse a tia dos kids, para deixar preparado já os kids, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Pode desligar a câmera se estiver gravando já pode desligar, por gentileza, Rodrigo. Aleluia. Queremos